Olá, professora, tudo bem? Vou iniciar aqui a gravação do vídeo, certo? Da segunda fase da monitoria, do processo seletivo da monitoria de GO, certo? Então, só me apresentando, meu nome é Camila, eu sou aluna do S5 e hoje eu escolhi o tema de hemorragias da gestação, certo? Em especial, sangramentos na segunda metade da gestação, certo? E aí, iniciando aqui, a gente sabe que o sangramento nesse período da gestação, né, decorre de algumas causas, certo? E uma delas é a placenta prévia, certo? A definição de placenta prévia nada mais é do que a inserção anômala da placenta entre a apresentação fetal e o colo do útero, né? Mais ou menos a partir da 28ª semana de gestação, certo? Então a gente sabe que durante o estiramento uterino, né, vai ter o processo de migração placentária, né? A placenta normalmente ela tende a se fixar na região mais vascularizada do útero, certo? Só que ela vai se inserir mais na região inferior, como tem aqui na foto, né? Entre a apresentação fetal e o colo do útero, né? E isso que é a placenta prévia, certo? Normalmente, esse processo de migração placentária com o estiramento do útero acontece entre a 28ª e a 32ª semana, certo? E aí a gente tem alguns fatores de risco que colaboram para a presença dessa placenta prévia, né? Dentre elas, a presença de uma cesárea anterior, né? Então a gente sabe que a cesárea, ela deixa um processo cicatricial, né? Um tecido fibroso no útero, né? Isso pode colaborar com a presença da placenta prévia, né? Além disso, como tudo na GEL, né, placenta prévia anterior, multiparidade, idade avançada e curetagens uterinas prévias também são fatores de riscos para a placenta prévia, certo? Em relação à apresentação clínica, né, essa paciente normalmente ela vai relatar um sangramento progressivo e recorrente, né? Então é uma paciente que vem sangrando há um tempo já, né? Então ela vem sangrando e esse sangramento é espontâneo, né? Ele acontece ao acaso. Normalmente a mulher não tem relação com um trauma ou algo mais sério, né? Normalmente só vem o sangramento e a mulher fica sem entender, né? E ela já vem sangrando há um tempo, né? Além disso, o sangramento é um vermelho vivo, né? Então é uma cor bem vermelha vivo, não associado à dor. E o útero normalmente vai estar amolecido, certo? E aí, em relação ao diagnóstico, né? O diagnóstico nada mais é do que a clínica, né? Então, uma anamnese bem feita, né? A história clínica da paciente associada com a confirmação com o ultrassom, né? Que vai analisar a localização da placenta, certo? E é importante salientar que nessa ocasião, né, da placenta prévia, é proibida a realização do toque, né? A gente sabe que como a placenta vai estar mais próxima do colo do útero ou em cima do colo do útero, quando a gente realiza o toque, né, a gente vai nada mais nada menos que estar tocando a placenta, né, e isso vai gerar mais sangramento para a mulher, certo? E aqui eu coloquei algumas classificações, né, da placenta prévia, né, a gente tem a inserção baixa, né, que é quando a placenta se localiza a menos de 2 centímetros do colo, inserção parcial quando ela cobre uma parte do colo e inserção prévia total, né, que é quando ela cobre todo o colo, certo? Em relação às complicações, né? Algumas das complicações a gente tem o acretismo, que aí ele pode ser acreta, increta ou percreta, né? A acreta é aquela que se insere mais na região endometrial, né? Do endométrio. A increta é quando ela já se insere mais na região do miométrio, né? Na região muscular do útero. E a percreta é quando ela atinge endométrio, ultrapassa o miométrio e já chega na camada serosa, podendo atingir inclusive os órgãos urinários, né, que estão ali na região, certo? E a gente tem sangramentos também e choque e morte, certo? Em relação ao manejo, né, é importante a gente analisar nessa paciente a idade gestacional, né, para indicação da cesárea, certo? Então, gestações que têm mais que 37 semanas já tem indicação da realização da cesárea, né, então gestações a termo. Se a paciente apresentar alguma instabilidade hemodinâmica ou um sinal de sofrimento fetal, também é indicada a realização da cesárea. E se for uma gestação pré-termo, né, a partir das 34 semanas, com a presença de acretismo, né, que é aquela invasão placentária, né, a gente também realiza a cesárea, certo? E é importante salientar a realização da profilaxia da prematuridade, né, se for uma gestação pré-termo, e o ultrassom sempre para confirmar a localização da placenta e a presença ou não de acretismo, certo? E também sempre realizar o MOV, né? Então, aqui eu coloquei um esquema, né, do manejo, a gente vai primeiro analisar
mulher está tendo sangramento, confirma a placenta prévia, a gente vai analisar a gestação. Ela é a termo? Se ela for a termo, já faz a cesárea de urgência. Se ela não for a termo, a gente analisa a mãe. A mãe está estável? Se ela não estiver estável, a gente já faz a cesárea de urgência. Se ela estiver estável, a gente faz a profilaxia da prematuridade, né? Então, corticóide, sulfato, né? De acordo com a idade gestacional e aguarda o tempo, né? Então, deixa ela quietinha, já que a mãe tá bem, a gente deixa ela quietinha, faz a profilaxia e aguarda até as 37 semanas para a resolução da gestação, certo? E agora falando um pouco sobre descolamento prematuro de placenta, né? Como o próprio nome diz, a placenta ela vai descolar antes do tempo, né? E a gente tem como principal fator de risco a hipertensão materna, né? A gente sabe que quando a mãe tem uma hipertensão, né, vai haver uma grande pressão do sangue materno sobre a placenta. Isso é um fator de risco para a ocasião do descolamento, certo? Além disso, a gente tem DPP prévio, né, deslocamento prematuro de placenta prévio, trauma e multiparidade como fatores de riscos também. Em relação ao diagnóstico, né, a paciente vai ter uma apresentação clínica de, como eu coloquei aqui o mnemônico, né, DPP, D, doloroso, então ela vai ter muita dor, palpação abdominal. O útero vai estar pétreo, né, então vai estar bem duro, e o sangramento vai estar de cor preta, certo? Uma cor bem escura. Em relação à classificação da DPP, que é essa classificação de Schier, né? Que ela se classifica entre 0, 1, 2, 3, 0 sendo assintomático, 1 oligoassintomático, né? Não tem repercussões materno-fetais. 2, a clínica clássica, né? Então, hipertonia, né? Útero duro, sangramento escuro do abdominal. E o 3, a morte fetal, né? Ela pode se dividir entre 3A, que é sem coagulopatia, ou 3B, com coagulopatia. Em relação ao manejo, a gente também usa o mnemônico DPP, direto para o parto, certo? E aí a via de parto a gente vai utilizar a que for mais rápida no momento, né? Então, se a mulher já tiver em trabalho de parto, já tiver dilatado, tudo direitinho, se for mais rápido, pode fazer tanto parto vaginal como cesárea. É o que for a via mais rápida, certo? Em relação à ruptura uterina, né, a gente tem como definição a ruptura parcial ou total do miométrio durante a gestação ou durante o parto, né? Então, basicamente, esse útero vai se romper. E a gente tem como alguns dos fatores de risco, né? Cesárea anterior, miomectomia, né? Então, esses procedimentos no útero vão deixar essa região mais enfraquecida, né? E é mais favorável de acontecer a ruptura. Além disso, a gente tem traumas e síndrome de Marfan como também fatores de riscos para essa condição, certo? Em relação à apresentação clínica, né, a gente tem esse sinal de Bendel, que é o retesamento dos ligamentos redondos, né, e o difroma, que é o da dupla corcova, né, isso é um sinal muito característico de iminência de ruptura, né, então aqui o útero está prestes a romper, certo? E além disso, essa mulher ela vai cursar com a apresentação clínica de relatar, né, tá tendo contrações dolorosas, ritmadas e do nada uma parada súbita da contração, né? Isso é característico de ruptura uterina, né? Então, parada súbita do trabalho de parto. Além disso, a gente tem o sinal de Heinzens, que é a subida da apresentação, né? Então, o bebê ele já estava insinuado, já estava ali zero de delay, começa a subir de apresentação, né? Porque o bebê ele vai escolher o local que tem menos resistência, né? Então, ele vai voltar a subir, querendo sair pela barriga, né? Não mais pelo canal vaginal. Ele vai escolher a via de menor resistência, né? Que no caso é o útero, então vai haver a subida da apresentação, né? A cabeça do bebê vai voltar para mudar de rota. Além disso, a gente tem o sinal de Clark, que é a crepitação na palpação abdominal, certo? E o manejo é a laparotomia imediata, certo? E para finalizar, a gente tem a ruptura de vasa prévia, certo? A gente tem como conceito a inserção anômala do cordão, certo? No qual vai ter a exposição dos vasos do cordão umbilical, certo? Entre eles, entre isso, né, os vasos eles vão estar tanto entre a apresentação fetal como o colo do útero, né? Então vai estar nessa região, certo? E vão estar totalmente expostos, certo? E a gente tem como fatores de risco gestações monocoriônicas e inserção filamentosa do cordão, certo? E aí a apresentação clínica, né? Essa mulher ela vai relatar um sangramento transvaginal muito intenso após a ruptura da bolsa amniótica, né? Então vai começar, quando a bolsa se romper, vai sair
líquido amniótico e muito sangue, né? Então vai ter a presença de hemônio e o principal, bradicardia fetal. Por que vai ter esse sofrimento fetal? Porque o vaso do cordão umbilical vai se romper. E aqui nada mais é do que sangue fetal. Então o bebê vai estar perdendo seu sangue. Por isso que vai ter um sofrimento fetal, né? Bradicardia fetal. Em relação ao manejo, se tiver a rotura da vasa prévia, é cesárea de urgência, porque o bebê vai estar em sofrimento fetal e vai estar perdendo seu sangue, certo? Então, cesárea de urgência. Caso a vasa prévia não tenha rotura, né, a gente faz o acompanhamento e realiza a cesárea se tiver um trabalho de parto, ramo, né, que é a rotura anteparto de membranas ovulares, ou sofrimento fetal, certo? E é isso, finalizando agora a aula, certo? Agora eu vou só responder as perguntas. Primeiro, o que me motivou a realizar a monitoria de GO, né? Então, eu sempre gostei de GO, desde a minha adolescência, sempre achei fascinante o poder do corpo da mulher de se transformar e gerar uma vida. Eu acho isso incrível, então, desde a adolescência. Eu sempre gostei de acompanhar as blogueiras grávidas, enfim, minha mãe quando teve a minha irmã, então eu sempre gostei de tudo que envolvia maternidade. E além disso, eu adoro a docência, né? Então, eu adoro dar aula, eu acho que eu aprendo muito dando aula. E é isso, eu realmente tenho um apreço muito grande pela GEO, certo? E em relação à sugestão de material didático para o aprendizado e engajamento dos alunos, né? Eu particularmente aprendo muito realizando questão, né? Fazendo questão, estudando por questão. Então, eu sugiro a criação de flashcards, né? Que é como se fosse um bloco de perguntas e respostas que vai ajudar tanto na fixação do conteúdo como uma revisão dinâmica, né? Então, você tem a pergunta, tenta responder materialmente e depois ver se acertou a pergunta. Eu acho que isso é uma excelente forma de fixar o conteúdo e fazer essas revisões dinâmicas, né? Além disso, a realização de vídeos de simulação de atendimentos. Eu acho que seria super interessante a gente fazer a gravação desses vídeos, né? Fazendo anamnese, exame físico, conduta, solicitação de exames, né? Dos conteúdos que forem abordados no chá. Eu acho que seria super interessante e auxiliaria muito no aprendizado dos alunos, certo? E em relação a conciliar as aulas da faculdade e da monitoria, né? Eu acho que super dá para conciliar as duas áreas, né? Se organizando direitinho. Atualmente eu estou finalizando a monitoria, uma monitoria de A3, né? De semiologia também. E eu acredito que normalmente como eu faço para conciliar isso é manter um equilíbrio entre as duas, né? Então, se for necessário faltar alguma aula na faculdade para estar presente na monitoria, isso não seria um problema, né? Então, realmente organizar essa questão, utilizar também dos períodos livres, tanto do o final de semana quanto os períodos livres da faculdade, para realizar material, didático, enfim, gravar aulas. Eu acho que super dá certo também. E, enfim, faltar alguma aula se for necessário, certo? E é isso, professor. Espero que a senhora tenha gostado. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. E é isso.